As organizações Globo constituem, né, um dos maiores conglomerados de comunicação do planeta. A Globo é um problema para a democracia no Brasil. Por ser um império, a gente já percebe que é uma relação bastante conflituosa, né? Porque império não combina com a democracia. A língua da Casa Grande versus a senzala. A língua dos de cima versus os dominados. A língua do Império Americano versus a língua do povo nacional. Fue de la mano del periodista Irineu Marinho que en 1925 fue creado en la ciudad de Río de Janeiro el periódico O Globo, el primero de lo que sería la mayor cadena de comunicaciones de América Latina. As organizações Globo, né, elas são um imenso poder social. Né? A TV mais recente, né, porque a TV foi fundada em 65, mas a imprensa foi fundada na década de 20, o Jornal Globo, e a rádio na década de 40, logo após o final da Segunda Guerra Mundial. Até 64, o Roberto Marinho era dono de uma rádio que tinha uma audiência considerável no Rio e um jornal que não era dos jornais mais de maior destaque no Rio. Você tinha, naquele momento ainda era um cenário de muitos jornais, hoje você tem uma concentração, naquele momento você tinha vários jornais e o Globo não era um dos principais jornais do Rio. Então o Roberto Marinho não era o empresário de comunicação de destaque. Bajo el comando de Irineu y su hijo Roberto Marinho, el periódico O Globo dio paso a las organizaciones Globo en un proceso de amplia expansión en el mercado de las comunicaciones. Según el Foro Nacional por la Democratización de la Comunicación, Globo posee hoy cerca de 340 medios de información. Sus tentáculos alcanzan la radio, televisión, publicaciones impresas, marketing, productoras y distribuidoras de cine, disqueras, portales de internet y operadoras de cable. A lo largo de casi un siglo de actuación, el negocio de la comunicación le rindió a las organizaciones Globo un fuerte poder económico. La revista Forbes divulgó en 2014 la prueba. La familia Marinho es la más rica de Brasil, una fortuna estimada em casi 30 mil milhões de dólares. Se você pensar que é uma família, são só 3 irmãos, o lucro líquido na mão deles foi de 2,9 bilhões de reais. Mas em 2012, quando o lucro foi de 2,5 bilhões, foi o 6º maior lucro de empresa brasileira. A Globo só perde para Petrobras, Vale, em termos de lucro líquido. Aumentou, quer dizer, isso em 2012, em 2013 aumentou. Quer dizer, então a Globo hoje é uma empresa extremamente lucrativa. Um poder econômico que forja a Globo como um dos principais instrumentos de defesa de las classes dominantes e seus interesses. Eles têm uma tradição, né, em termos de jornalístico, né, de defesa dos princípios liberais conservadores, porque no Brasil o liberalismo ele é muito conservador. Né? Não é um liberalismo que se desdobra em pretensões democráticas, é um liberalismo que se desdobra num regime representativo restrito de elites, né, onde esses setores que dominam recebem apoio. Os setores dominantes da sociedade, né, compartilham essas ideias das organizações Globo. A mídia fala o que interessa à classe dela. Qual é a classe do Roberto Marinho, a classe do Globo, da Bandeirante, da Record, de toda a mídia? É a classe patronal empresarial. Então, eles defendem os interesses de classe dele, a qualquer custo. La Constitución brasileña de 1988, en su artículo 220, parágrafo 5, prohíbe la formación de monopolios u oligopolios en el sector de las comunicaciones, pero la ausencia de regulación abrió las puertas para Globo consolidar su imperio mediático. Nossos sonhos serão verdade, o futuro já começou. Hoje a festa é sua, hoje a festa é nossa, é de quem quiser. A situação das telecomunicações, da radiodifusão no país hoje é de
descrito como um oligopólio, mas com virtual monopólio, né? Esse virtual monopólio é por conta do tamanho, né, e da abrangência que a Globo tem, como ela toma conta desse negócio, né, da comunicação com verba publicitária, audiência, né, essas coisas todas. Graças, em grande medida, à Globo, a gente não conseguiu regular a comunicação no Brasil e ter mecanismos que são mecanismos nada revolucionários, mecanismos já estão consolidados em democracias burguesas na Europa. Em relação à regulação da comunicação, nós não temos no Brasil coisas triviais. No Brasil, regular a comunicação ficou sinônimo de censura. Toda vez que você coloca esse debate público, ele está interditado porque é confundido com censura. E esse, para mim, é o grande papel que a Globo desempenhou nos últimos 50 anos na história brasileira. A comienzo de los años 60, la llegada al poder del gobierno popular de João Goulart generó una fuerte articulación de la familia Marinho. Junto a otros grupos empresariales de la comunicación, fue creada la Red de la Democracia, instrumento esencial para abrir camino a los más de 20 años de dictadura militar en el país. Ela foi criada em outubro de 1963, 5 ou 6 meses antes do golpe, justamente para pedir intervenção, justamente para difundir a propaganda anticomunista, justamente para mobilizar, né, os corações e mentes contra o governo Goulart. E nesse ano de 63, o governo já tinha lançado a proposta de reforma agrária. Então, o tema central da Rede da Democracia é reforma agrária, que é entendida como uma ameaça à propriedade privada, que é entendida como uma ameaça aos valores que predominavam aqui, valores cristãos, valores capitalistas, valores de princípios de mercado, né, de economia de mercado. Trabalhadores do campo já poderão então ver concretizada, embora em parte, a sua mais sentida e justa reivindicação, aquela que dará um pedaço de terra própria para ele trabalhar, um pedaço de terra para ele cultivar. La estrategia fue victoriosa. Globo entraría en la historia brasileña como una de las piezas fundamentales de la dictadura. Los militares toman el poder en 64 y ya en el año siguiente la mayor conquista de la familia Marinho, la puesta al aire de la Red Nacional de Televisión. A Globo se fez em 65, começou a funcionar como um canal oficial da ditadura. Oficial, não. Nunca reconheceram, não são idiotas. Um canal oficioso, disfarçado, que sempre apoiou a ditadura antes de ela existir, durante e depois, até hoje. Qual é o interesse da ditadura? Né? É de formar uma unidade nacional, uma identidade assim, bem... como se fosse o mesmo país de norte a sul, etc., né? Padronizar isso tudo, isso... E você também, ela precisa de se fazer comunicar todos os rincões, né? E tem que ter o controle sobre isso. Nos clubes sociais, as pessoas se reúnem em volta de um televisor para ver o Jornal Nacional. Um hábito cultivado pela grande maioria dos habitantes da cidade. Essa mídia planejou, organizou, desejou e quis o golpe em associação total ao Império Norte-Americano, que era o que mandava y desmandaba totalmente la América Latina. En 2014, en el marco de los 50 años del golpe militar, fue revelado en los medios alternativos de Brasil un documento del gobierno estadounidense, en el cual es narrado un encuentro entre el entonces embajador de los Estados Unidos en Brasil, Lincoln Gordon, y el presidente de las organizaciones Globo. Los relatos prueban cómo Roberto Marinho participou diretamente na toma de decisões do governo. Recentemente foi divulgado uma série de telegramas
do Lincoln Gordon sobre a situação no Brasil anterior e posterior ao golpe, e Roberto Marinho, representando uma articulação empresarial, segundo o relato de Lincoln Gordon, advertia sobre a inconveniência da eleição direta, porque se houvesse eleição direta, os grupos de oposição certamente seriam vitoriosos e a articulação que tinha feito o golpe seria derrotada. Además del interés político, solo un gobierno autoritario pondría fin a una de las ilegalidades más graves en la historia de la red Globo de televisión, el recibimiento de capital extranjero, totalizando una suma de más de 6 millones de dólares y contrariando a la Constitución brasileña. Então, quando a Globo faz um acordo de cooperação técnica com o grupo Time Life, houve uma prática inconstitucional. Houve uma CPI, né, e essa CPI recomendou, né, que o nascimento da Rede Globo era um nascimento que contrariava a Constituição em função do capital estrangeiro, do capital americano. Ele tem uma vantagem competitiva em relação aos outros grupos, né? Que façam que ele utilize técnicas e recursos oriundos de fora do Brasil que os outros grupos de mídia não tinham nem podiam ter, porque era inconstitucional. Então a TV Globo nasce com essa polêmica, né? Como um presente da ditadura ao Roberto Marinho pelo apoio político que ele estava dando. É muito interessante que recentemente, quando a Globo faz um editorial falando que foi um erro ter manifestado o apoio ao golpe, né? Que as pessoas falam, a Globo está fazendo meia-culpa. A Globo não fez meia-culpa naquele editorial. A Globo, naquele editorial, ela falou que foi um erro ter tornado público o seu apoio ao golpe, né? Mas se a gente lê o editorial na íntegra, né, lá ele fala que naquele momento era importante. Então, ela reconhece, inclusive hoje, quando ela faz uma revisão da história dela, ela não acha, ela reconhece essa ligação que ela teve com o golpe de 1964. La dictadura se fue, pero en tiempos de democracia, Globo siguió construyendo su versión de la historia brasileña. En 1989, cuando la izquierda se unió en torno de la candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, la red Globo una vez más intervino en la vida política de Brasil. Estamos iniciando a última parte do último debate desta campanha eleitoral. Un debate entre los candidatos fue editado y retransmitido por la televisora en una clara intención de favorecer al candidato de la derecha, Fernando Collor de Mello. A Globo edita as imagens de modo a pegar os piores momentos do Lula e os melhores momentos do Collor, né? Faz uma edição direcionada. No dia 17 nós vamos dar um não definitivo à bagunça baderna, ao caos, à intolerância, à intransigência, ao totalitarismo, à bandeira vermelha. Vamos dar sim à nossa bandeira, essa que está aqui, a bandeira do Brasil. A bandeira verde, amarela, azul e branca. Como a repercussão da Globo é muito grande, né? E aí você tem uma discussão sobre o nível de influência dessa edição sobre o resultado da eleição. Collor teve o melhor desempenho na opinião de 44,5% dos entrevistados. Lula foi o melhor para 32% dos telespectadores. Que houve essa intenção, que houve a intenção de direcionar, isso está documentado já está registrado, né?
Então, nós fomos procurados pela assessoria do Collor, e o Miguel Pires Gonçalves é que viu que eu desse alguns palpites, e eu achei que a briga do Collor com o Lula nos debates estava desigual, porque o Lula era o povo e o Collor era a autoridade. Então nós conseguimos tirar a gravata do Collor, botar um pouco de suor com uma glicerinazinha e colocamos as pastas todas que estavam ali com supostas denúncias contra o Lula, mas as pastas estavam inteiramente vazias, com papéis em branco. Foi uma maneira de melhorar a postura do Collor junto ao espectador para ficar em pé de igualdade com a popularidade do Lula. Después del debate, el candidato de la izquierda favorito en las encuestas sale derrotado de las elecciones generales, dando lugar a más de una década de profundización de las políticas neoliberales en Brasil. O Brasil não consegue sequer ter uma elite burguesa nacional com um projeto próprio de desenvolvimento capitalista brasileiro. A nossa elite sempre se pensa de forma subordinada à elite norte-americana, à elite europeia. E os meios de comunicação acentuaram essa identidade na própria população. Então a nossa elite se vê dessa forma, isso se reflete nos meios de comunicação e isso acaba chegando para a população. Então nós vemos os Estados Unidos, nós vemos a Europa muito mais do que nós vemos aqui a América Latina. Las relaciones estrechas con los Estados Unidos en la dictadura militar mantienen sus reflejos. Las organizaciones Globo siguen articuladas a los intereses políticos y económicos de este país. No caso das articulações de mídia, há um organismo que foi fundado em Cuba antes de Fidel, que é a CIP, né, Sociedade Interamericana de Imprensa, que tem desempenhado esse papel de articuladora dos interesses dos grandes grupos privados de mídia e que existe até hoje. Existem outros grupos, não é só a CIP que existe. E os grandes grupos privados de mídia no Brasil sempre fizeram parte dessas articulações. Globo tiene sus intereses reflejados en la política de la CIP. Juntas, las dos organizaciones, articuladas con otros grandes grupos mediáticos de América Latina, como el Clarín de Argentina, atacan a los procesos democráticos de Latinoamérica. A través de sus medios difunden el discurso de la libertad de prensa contra los procesos democráticos de la región. Com relação a qualquer tentativa interna no Brasil de democratização da área, né, tratam a lei argentina, a experiência venezuelana, a experiência no Equador, a experiência na Bolívia, o que está acontecendo no Uruguai, o que está acontecendo no México, né? Tratam todas essas experiências como formas de controle da imprensa, como formas disfarçadas de censura, né? Amigos ouvintes, a Venezuela está sendo presidida por um maluco. Isso. O Maduro é um fascista, ditador disfarçado que acaba de conseguir dirigir o país por decreto. Mas é mais maluco do que o Chaves. Ele acaba de fazer coisas que o mundo observa sem poder fazer nada. É incrível a situação da América Latina em que um sujeito pode destruir um país numa boa, sem oposição. A lei de meios da Argentina, toda vez que ela é noticiada pela Globo, pelo Estadão ou pelas outras empresas de mídia, sempre é como uma tentativa um atentado à liberdade de expressão. Amigos ouvintes, a presidente Cristina Kirchner, da Argentina, continua tentando fechar os jornais da oposição, como o Clarín. Ela não desiste de virar uma espécie de Chaves de saias. Atores, os locutores, os experts da Globo, todo dia, no mínimo 10 vezes por dia, fala que na Venezuela não há democracia. Na Venezuela não tem liberdade de imprensa. Na Venezuela tem a censura. Na Venezuela tem dezenas de jornalistas presos. Eu queria que me mostrasse os jornalistas presos. Como não tem liberdade de imprensa na Venezuela se os dois maiores jornais da Venezuela são na mão da oposição? O Globo é uma cadena. Los propietarios son la más rancia extrema derecha, es bueno que lo sepa el pueblo venezolano, y a través de O Globo, bueno, tienen años agrediendo la verdad, agrediendo al pueblo venezolano, agrediéndome a mí, agrediendo, pues, incluso tratando de sabotear la integración
con Brasil. Seria importantíssimo para a América Latina inteira, né, se o Brasil avançasse nesse tema da democratização dos meios de comunicação, de ser um exemplo para todos os países, né, e nós iríamos ter um outro ambiente, né, realmente um ambiente de debate, um ambiente democrático, porque a gente não tem. Essa que é a questão. O ambiente que nós temos é um ambiente de um pensamento único. Pese al poder ejercido por Globo en la historia política brasileña, la contradicción entre la realidad vivida y la transmitida por sus medios ya despierta críticas entre la población y fortalece el debate sobre la necesidad de democratizar la comunicación en Brasil. Eu gosto muito, né, da Globo. Eu gosto muito do jornal para ver a atualização das coisas, o que está acontecendo. Assisto porque eu acho que ela é uma referência mundial e somente ela que tem programas às vezes que é acessível às pessoas. É um instrumento que nos mostra como a vida tem que ser feita. Lo que nació como un periódico impreso en el año de 1925, hoy ya representa un poder que trasciende las páginas de la historia. Las organizaciones Globo, la más grande corporación mediática de América Latina, ejercen en la actualidad un fuerte impacto en la formación cultural del pueblo brasileño. Más allá del discurso ideológico orientado por el periodismo, Globo reinventa cada día outros instrumentos para manter-se presente no imaginário da população. É inegável a gente dizer que a Globo contribuiu para estruturar imaginários no país, assim, e sem nenhum julgamento de valor a princípio, mas eu acho que os imaginários sociais que a gente tem de mundo, enfim, construção política e tudo mais, vem um pouco dessa presença forte que a gente tem da Globo. É um esforço, é um trabalho de manter as pessoas do jeito que elas estão. Né? Convencer as pessoas de que a resistência é inútil. Manter as pessoas em seu estado de conforto, mesmo que elas não estejam confortáveis. Hoy, el imperio de las comunicaciones que detiene a las organizaciones Globo dispone de 340 medios de prensa. Un poder que cada vez más se propaga por nuevos lenguajes y fuentes de información. Pero aún la televisión es considerada el principal instrumento de esta corporación mediática, una señal que abarca casi la totalidad del territorio nacional, llegando a 99,5% de los hogares brasileños. Como que ela funciona? Ela se liga aos políticos mandatários locais, né, aos chamados coronéis do Norte e do Nordeste, aos políticos do Sul, do Centro-Oeste. Então ela passa a ter uma cadeia de retransmissão, né, ligados com empresas ligadas nas mãos desses grupos, né, e, portanto, ela se dissemina nesses lugares. A televisão enquanto aparelho de TV que está lá na sala da minha casa, a televisão enquanto mídia da qual eu falo, assim, a televisão enquanto os programas que ela veicula. Então, assim, eu acho que pela característica do nosso povo, da nossa formação histórica, de toda forma a televisão já teria uma entrada maior. A televisão ainda é o grande lugar de visibilidade do padrão Globo, né? do que são as organizações Globo, do que é a Globo, né? Do que é a rede Globo. Acho que é a primeira empresa que conseguiu entender o que é o significado de uma rede. Não no sentido de rede de televisão, mas de rede de negócios, de rede de atuação, rede de disseminação de informação. En un país donde 8,7% de la población no está alfabetizada, los medios de comunicación cumplen un papel fundamental en la formación del imaginario popular, y la televisión se vuelve el principal espacio de educación para la vida. As pessoas se informam ou se desinformam basicamente através da televisão. Então, um império midiático como é a Globo, ele tem um papel muito importante nesse processo de manipulação de mentes, né? De corações e mentes. Isso demonstra o seguinte: qual é o impacto da televisão no processo de socialização no Brasil?
porque a televisão ocupa um espaço maior do que a da escola, por exemplo. No Brasil se lê pouquíssimos jornais, 4,5% ou 3% da população lê jornal, e daí 97% assiste televisão. Globo invierte en la conquista del imaginario popular a través de la masiva producción de programas de entretenimiento. Las novelas son consideradas un fuerte instrumento en la construcción del ideario social. Ellas ocupan el 75% de la programación nocturna, de mayor audiencia. Los teledramas de Globo fueron comprados por cerca de 130 países en todo el mundo. Essa estratégia de programação da Globo, especificamente, ela foi gestada ali na década de 70 e estava relacionada à visibilidade do produto que era a prata da casa. O produto que era a prata da casa era a telenovela. 10 entre 10 brasileiros preferem feijão. Qual classe produz a novela? Não me interessa o autor pode ter uma boa vontade e tal, se não me interessa nada o autor. A novela, o desenrolar da novela, o conjunto da novela, o clima da novela é para divulgar, para difundir todos os valores do grupo. Por exemplo, que no Brasil não tem racismo. Eu me lembro da primeira novela sobre escravidão, né, puramente sobre escravidão da Globo, que foi Escravizaura, que rodou o mundo inteiro, foi um dos grandes sucessos até hoje, gera muito lucro para a Globo, em que a escrava era Lucélia Santos. E as receitas em francês? São. E como é que se diz frango em francês? Poulet. A Globo não foi capaz de colocar uma pessoa, como muitos brasileiros têm, que você olha e você vê que, né, que são filhos de brancos e negros, nem isso ela foi capaz de fazer. Então ela branqueou a escravidão no Brasil de uma forma, né, assim, a escrava que era Isaura, ela não pertencia àquele lugar lá da senzala. Costume, acho que alguns anos atrás a população brasileira não tinha outra coisa a fazer à noite do que assistir novela. As pessoas ou sem conhecimento ou muito pobres, sei lá o que acontece, o que eu posso dizer, vê aquilo e acredita que a verdade do mundo é aquilo. Então é um mascaramento da vida real nas novelas. Essa é a minha opinião. Então eu desisti de assistir e não assisto mais. É automático. Prende, né? A novela te prende. Assim, representam coisas do cotidiano, né? Mas não representa a realidade em si. Eu acho que pegam fatos que acontecem, mas mostra de uma perspectiva que é interessante para eles, não a realidade em si. Pese al alcance de las organizaciones Globo en todas las regiones brasileñas, todavía no se ha logrado poner en pantalla la representación de un país tan diverso como Brasil. Los casi 200.000 millones de brasileños y brasileñas tienen su imagen reducida a estereotipos de un modelo televisivo. Além de ele consumir a cultura da indústria cultural, veiculada pela televisão e etc., ele convive com outros hábitos e outras culturas e isso ele não vê na televisão. A Globo lá em São Paulo, ela fala mais coisa de lá de dentro das capitais. Aqui do nosso Pará, aqui é muito difícil falar. Se não for aqui, sair daqui para levar para lá, não vai. É interessante o movimento da Globo, que é do Rio para o resto do país. Há uma capitalidade, ou seja, uma irradiação do lugar que é cultural, que é cosmopolita, que tem desenvolvimento, para disseminar isso para o país. Esse rio que a Globo mostra, geralmente, não é o rio que eu vivo. É o Pão de Açúcar, Corcovado, a beleza, a maravilha da cidade. As coisas que tem dentro dos territórios, que é de fato o Rio de Janeiro, não é inserida nesse jornalismo. É segregado, é escondido, é jogado para debaixo dos panos. Então esse rio é fictício, esse rio não existe. Então a Globo realmente tem esse duplo problema. Ela traz de fora, ela funciona como um porteiro para o conteúdo externo, né? Então ela traz de fora basicamente a cultura norte-americana, né? Quase nada da cultura latino-americana, cultura africana então zero, e o que ela exporta é um Brasil enlatado, é um Brasil empacotado, é um Brasil que
que não tem referência no Brasil real. Breve a vida, louco é o desejo do amador, querida. Frente a la competencia de un mercado globalizado y con un futuro todavía incierto por delante, Globo lanza nuevas producciones y empieza a prepararse para seguir ocupando el espacio de hegemonía que se ha impuesto a lo largo de su historia. Enquanto ela retarda o futuro, ela está dando alguns passos para tentar se preparar para a chegada desse futuro. Um deles é uma aposta cada vez maior na Globosat, na sua operadora, na programadora de TV paga. Hoje, se você pensar o mercado brasileiro, você tem grandes grupos estrangeiros de programação no Brasil, né? Então você tem a Warner, a Disney, a Sony, a Fox e tudo, e um único grande grupo brasileiro que é a Globo. Quer dizer, a Globo conseguiu, graças a uma série de estratégias, ser a única programadora de TV paga brasileira, porque as outras são insignificantes. Faz parte dessa estratégia da Globo de empurrar um pouco a barriga de, bom, eu não consigo impedir que o futuro venha, mas eu consigo retardá-lo ao máximo. Então eu vou retardá-lo na TV paga, impedindo a concorrência. Eu vou retardá-lo na TV aberta, impedindo a entrada de novos canais e impedindo a interatividade. Ela foi empurrando o futuro mais lá para frente possível, mantendo o cenário do Brasil hoje muito parecido com o cenário de anos atrás. Eu acredito que essa influência da Globo ela não será eterna, né? Não existe nada. Se não houver impérios eternos, não será a Globo que será eterna, né? Mas obviamente ela ainda tem bastante lenha para queimar. Su estructura permite seguir conformando en la población un sentido común de rechazo a las luchas por otros modelos de sociedad. Você não vê a Globo defendendo greves, direito de greve, você não vê defendendo o sem teto, o sem terra. A Globo passa uma matéria sobre o MST e ela passa chamando o MST de invasor enfim, arrasando o movimento. Ela vai conseguir com que boa parte da população que assistiu aquilo acabe se influenciando por isso. Hoje, o MST não passa de um oportunismo psicótico. Seus líderes querem derrubar o capitalismo, ou ao menos bagunçar o país. Atacar a Cutrale, a Aracruz, a Vale. O agronegócio, que segurou a barra do Brasil nos últimos anos, é visto por eles como criminoso. Ou seja, quem explora os pobres são os líderes do MST. Eles têm visibilidade, mas a visibilidade não é o que eles têm a dizer, né? É o que os outros têm a dizer sobre eles. O MST se antecipa a decisões judiciais pretensamente para fazer justiça. Também agem assim grupos de extermínio nas grandes cidades. O maior poder da Globo é aquilo que ela tira de pauta. Porque aquilo que ela mostra, ela efetivamente está sujeita a crítica. Mas aquilo que ela tira de pauta são coisas que, para o imaginário social, sequer existem, né? Então esse é o maior poder. Pero no se puede nunca estar en contra de la mayoría. Después de décadas de criminalización a todo tipo de protesta de carácter político, Globo reveló un doble discurso durante la jornada de manifestaciones que tomaron las calles de Brasil en junio del 2013. Ela foi mostrando as manifestações, dizendo que eram importantes, dizendo das reivindicações, e quando as manifestações fugiram um pouco ao controle, né, assim, apareceram novos atores em cena, ela começa a criar e ajudar a criar, e não foi só ela também, essa imagem do manifestante do bem e o manifestante do mal. Durante las jornadas, diversas protestas fueron organizadas específicamente para cuestionar el poder de Globo y la manipulación de los hechos. La Internet se reveló una verdadera trinchera de resistencia contra el poder de las organizaciones Globo. O que essas pessoas veem? Quem produz o conteúdo que é veiculado pela internet? Isso a gente sabe, as empresas de comunicação, elas também estão dando o seu jeito de controlar esse conteúdo na internet. Quer dizer, hoje os portais elas continuam sendo os mais acessados. Quem passa muito tempo se julgando dono da informação, quando entende que a informação pode ser contraposta e contradita,
não entende muito bem o que fazer com isso, né? Então, acho que agora nós estamos vivendo esse outro momento, que é um momento de uma relação política não mais ligada aos grandes grupos hegemônicos do país, mas tendo que chegar e discutir com as pessoas, com os cidadãos comuns. La Internet también cumple el papel de revelar las trampas del imperio global. En 2013, un blog alternativo publicó una serie de documentos que comprueban el crimen de evasión fiscal durante la compra de los derechos de exhibición del Mundial de Fútbol de la FIFA. En 2006, el monto que Globo debía a los fondos públicos ya superaban los 600 millones de reales. A internet não é a redenção da humanidade, não é possível ela fazer coisas sozinha, né? Então, uma das coisas que a gente tem dito não é possível existir uma rede sem a rua. A rua é a grande rede. A Globo tem coisa que é boa, tem coisa que não é bom, né? Ela deixa de falar muita coisa, né? Eu acho que o povo precisava saber mais, tinha que ser mais esclarecido, né? A Globo é uma emissora que ela tem muito para informar, mas ela informa só as pessoas que ela acha que tem que informar. Pela internet a gente tem mais contato com outras pessoas, outras opiniões, então eu posso descobrir se aquela fonte é confiável ou não. Agora, o que passa na televisão não tem como. Graças a Deus tem internet, porque aí eu não preciso também ficar tão envolvida em ter como única fonte de notícias o Jornal da Noite da Globo. Debatir el futuro de las organizaciones Globo produce otras reflexiones sobre el modelo de democratización por el cual se lucha. Aunque sea creciente el ascenso de la Internet, son igual de nuevos los desafíos para crear un sistema de medios que garantice la participación popular. Se estivesse num ambiente democrático, republicano, plural, né, onde você poderia contrapor esse discurso a outros, talvez o impacto não fosse tão grande. Mas como ela tem essa penetração muito grande de audiência e esse poder econômico, então ela tem um peso muito maior, você não tem um contraponto. Quando você tem uma concentração de propriedade, né, é uma organização do sistema de mídia com um sistema concentrado, né, no caso brasileiro, concentrado nas mãos de grupos econômicos, né, então você tem um controle econômico disso, da visibilidade das notícias e tudo que é isso, né? Você tem ali uma situação de corrupção da opinião pública, porque você sobrepõe interesses particulares a interesses que são públicos, né? A comunicação, ela tem que ser entendida enquanto um serviço público, assim como saúde, educação, esporte, lazer, enfim. Até porque ela é um direito humano também, previsto em tratados internacionais e previsto na própria Constituição Federal. Então, sendo um direito humano e sendo um serviço público, ela tem que ser regulada pelo poder público. Então, essa discussão ela não é de ontem, né? Ela não apareceu ano passado. Ela ganhou um pouco mais de visibilidade no ano passado, né? Isso é importante que se diga, mas ela tem um lastro, sabe? Ninguém tirou isso da cartola. Isso é uma pauta da sociedade civil organizada que ela tem história para contar, tem proposta para fazer, né? El lema Hágalo tú mismo ya inspira diversos espacios virtuales y también las calles de los barrios de Brasil. Son diversas las alternativas de comunicación que resisten al modelo actual, pero la lucha también pasa por los espacios legales. En 2012, el Foro Nacional por la Democratización de la Comunicación lanzó el proyecto de ley de iniciativa popular que propone otro sistema de medios para el país. A grande reivindicação do Fórum Nacional pela Democratização das Comunicações, né, no Brasil, o FNDC, é a regulamentação do capítulo da comunicação social da Constituição de 1988. É uma regulamentação republicana, plural, né? Porque isso é muito interessante, o sistema empresarial tenta desqualificar o argumento dizendo que não deve haver regulamentação das comunicações para que a imprensa seja livre. Regulamentação existe, não existe um setor econômico sem regulamentação. O que acontece, o que a gente está discutindo é a qualidade dessa regulamentação.
A comunicação dos meus sonhos é uma comunicação do riso inteligente, da diversidade. Aquela que me traga várias imagens, aquela que me traga diversidade, sabe? Aquela que me traga diferentes pontos de vista, sabe? Chega de unanimidade, chega de monocromia, assim, sabe? Que ao mesmo tempo que o governo e as pessoas que apoiam o governo acusam a imprensa de ser golpista, a grande imprensa, a Globo e demais emissoras, ao mesmo tempo que critica por ela ser golpista, grande parte da sua verba publicitária vai para eles, né? Então, ao invés de você fortalecer uma imprensa alternativa, né, uma imprensa ligada aos movimentos sociais, uma imprensa que privilegie as pautas populares, não. Você manda dinheiro para essa imprensa que eles mesmos chamam de golpista. Nós precisamos lutar por um outro modelo de comunicação, por um modelo de comunicação que seja democrático, ou seja, com participação do povo. Por quê? Nós queremos que o povo brasileiro assuma seu papel na história. Queremos um outro Brasil. Qual? De que partido? Não está em discussão. Não é essa a discussão. Não é de partido ou não partido. É de uma outra visão ideológica, uma visão que se baseie no coletivo, no nós. Essa pauta só vai progredir na hora que os trabalhadores rurais sem terra, na hora que o movimento de saúde, na hora que o movimento negro, que o movimento de mulheres, que enfim, que o movimento homossexual, que todos os movimentos sociais perceberam o seguinte: a minha pauta só anda se a questão da comunicação for resolvida. A comunicação, ela é meio para qualquer outra pauta da sociedade. O povo se apropriar ao acesso à comunicação, aos meios de comunicação, ao acesso e direito à informação, né, justamente é o que vai manter nesse segmento, porque eu esperar que essa mídia comercial me represente, isso aí é uma coisa surreal esperar deles. Então a gente tem que tomar as ruas mesmo, dar voz e fazer com que articule e difunda cada vez mais pela América Latina, pelo mundo inteiro, a voz de verdade da favela, das periferias, dos guetos, né, do Rio de Janeiro e de todo o Brasil. Uma palavra, um momento, um movimento, digam, julgamento, digam, julgamento. Essa marreta representa nossa voz, é puro peso. Julgamento, julgamento. Uma palavra, um momento, um movimento, digam, julgamento, digam, julgamento. Essa marreta representa nossa voz, é puro peso. Julgamento, julgamento. A palavra, o movimento, um momento, uma ideia, um instante, mudou a vida daquele em diante. Palavras de ordem, mudança. O povo não é bobo! Fora Rede Globo! O povo não é bobo! Fora Rede Globo! O povo não é bobo! Fora Rede Globo! Fora Rede Globo! O povo não é bobo! Fora Rede Globo! O povo não é bobo! Fora Rede Globo! O que foi daquela fama retorna com a mesma intensidade de modo perfeito. O povo não é bobo! Fora Rede Globo! Tipo João Bobo, tipo saco de bobo, o famoso laureado bebê. Aí voltar. Engravatado larápio que rouba muito, mas não vive sem escolta. Não é punição, não é castigo, meu amigo. Não é maldição, nem profecia, é minha tia. É só a lei. Desde os tempos em que os tempos não eram contados, já disse o rei dos reis. Preste atenção, analise, não é difícil. Tudo é vai e voltar. Ação, palavra, pensamento, atitude. Tudo é vai e voltar. Metafisicamente, subatomicamente. Ou o Brasil acaba com a Globo, ou a Globo acaba com o Brasil.